Amém. Pai, fale conosco nesta noite. Nós queremos, Senhor Pai, ser como um salmista que diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma, tal criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. O que nós fazemos, Senhor Pai, em vez de trazermos nossa mente com nossas ideias, nós queremos, Senhor Pai, nossa mente inclinada, Senhor Pai, diante de Ti, como Maria ficava aos pés de Jesus, ó Deus, e realmente sermos, Senhor Pai, ensinados por Ti mesmo, de tal maneira, Senhor Pai, que toda a verdade depositada em nossas mentes sejam só, Senhor Pai, madeira para ir para a fornalha dos nossos corações. Então, Senhor Pai, nesse grande incêndio que Teu Espírito faz através da palavra fluir, Senhor Pai, de maneira quente, numa chama intensa, afeições santas, Senhor Pai, e que realmente, Senhor Pai, mostrem, Senhor Deus, o Teu valor dentro daqueles limites, Senhor Pai, que nós, tão pequenos, podemos fazer. Nos transforme pela Tua palavra, Senhor Pai, como Teu Filho orou, nos santifique pela Tua palavra. Como Pedro disse, Senhor Pai, que cada um de nós mostre a realidade da regeneração, tendo como uma criança, Senhor Pai, uma fome pelo leite, Senhor Pai, não adulterado da Tua palavra. Que nós realmente, Senhor Pai, possamos perceber que não precisamos de mais nada, a não ser, Senhor Pai, da Tua palavra e do Teu Espírito, para vivermos, Senhor Pai, ó Deus, de maneira digna, Senhor Deus, do nosso chamado e do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se você é um filho de Deus, você foi chamado não apenas para ser um estudante da fé, como a gente vai fazer aqui agora, como a gente faz, não apenas para ser um comunicador da fé, como você deve fazer amanhã, por todos os lugares onde você vai andar. Deus te colocou. Se você foi chamado por Deus, você foi chamado para viver pela fé. Além de ser um estudante, além de ser um comunicador, você deve viver daquilo que você estuda e daquilo que você comunica aos outros. Se ficar só aí, então há um mal fatal, não é? No centro dos nossos corações. Aqui está o ponto crucial. A fé não é natural para nós, queridos. A fé realmente em Deus é um dom de Deus, não é? E ela não é então natural. O que é natural para nós? Muitas pessoas, às vezes, quando ouvem a pregação da palavra, elas começam a levantar mil dificuldades e objeções, pensando que o que está sendo dito é que aquilo que o homem é em Cristo é uma coisa natural, que dependa daquilo que ele tinha antes. É o contrário, não é? Então, o que é natural em nós? A dúvida é natural. Você não tem que estudar, e você não tem que se esforçar, e você não tem que... Não, a dúvida é natural em nós. Preocupação é natural, ansiedade é natural, querer ter a soberania sobre a tua vida, mesmo que você seja totalmente incapaz, não é, de lidar com isso, é natural, não é? Imagina se você pudesse decidir todas as coisas sobre a sua vida. Se você, pai, pudesse decidir quando seu filho morre, quando você morre, quando você ou alguém que você ama fica doente. Nós queremos ter a soberania sobre as nossas vidas, sendo totalmente incapazes para isso. Isso é natural, não é? Olhar e desejar aquilo que Deus faz na vida de outras pessoas, ou dá para outras pessoas e invejar, então isso é natural. O ser humano não precisa de nada sobrenatural, não é? Para que ele haja assim, colocar aquele catálogo interminável de e se em sua mente. E se acontecer isso? E se isso aqui der errado? E se aquilo acontecer? E ficar ansioso com esse monte de e se? Então, isso é natural. Revisitar, né, novamente, se de fato nós fomos chamados por Deus ou não. Então, é natural
para nós. É por isso que quando o humanismo secular vem com suas mensagens, né, ele é tão facilmente abraçado pelo mundo, é óbvio, e infelizmente por grande parte da igreja, né? E nós somos chamados o tempo todo por esse sermão contínuo do humanismo secular, para você trocar a ajuda do braço de Deus pelo seu próprio braço e convencer você de que você realmente pode fazer isso. E numa história clássica, né, antiga, um livro antigo, clássico, depois virou um filme também clássico, O Mágico de Oz, você vê que todo mundo envolvido ali, né, os 5, né, principais, eles queriam obter ajuda de um poder superior. Eles queriam ajuda de um poder que não fosse natural deles. E o leão, ele precisava de coragem. Ele era medroso, um leão medroso. O homem de lata, ele precisava de um coração. Ele era um homem de lata, ele não tinha coração. Ele queria ter um coração e sentimentos e afeições. E o espantalho, ele precisava de um cérebro. Ele queria um cérebro. Ele era um espantalho, ele não tinha cérebro. E a menina, a Dorothy, né, ela ansiava por voltar para casa. Ela foi pega por um tornado, né? A gente sabe que ela foi para o mundo de Oz. Mas no final da viagem eles chegaram a uma infeliz descoberta. Eles fazem toda uma jornada para chegar até o mágico, né? Mas quando eles conseguem chegar lá, a estrada das pedras amarelas, as bruxas, né? Quando eles chegam no final, eles viram e descobriram que o mágico era uma fraude. O mágico não era mágico de verdade. Ele não tinha poderes. Cada um deles confiou ao leão que ia ganhar coragem desse ser poderoso, né, que era o Mágico de Oz. O espantalho um cérebro, o homem de lata um coração. A Dorothy achava que ele ia ajudar ela a voltar para casa, mas ele descobriu que ele manipulava umas tecnologias que as pessoas não conheciam, e aí ele usando luzes e o maquinário dele, as pessoas não conheciam, achavam então que ele era um mágico, que ele era poderoso, mas na verdade ele não tinha nada. Ele era como mágico, ele era um farsante. E no entanto, na história nem tudo estava perdido, porque os 4 heróis perceberam que o que cada um buscava no mágico, naquele ser poderoso, então, o que cada um buscava, eles já tinham dentro deles. Então, ao longo do caminho, o homem de lata amou. Ele descobriu que ele estava querendo um coração, então, mas as respostas estavam dentro dele. Ele amou. E o leão se arriscou, foi corajoso, foi nobre. E o espantalho pensou, raciocinou. E a Dorothy descobriu que ela carregava consigo a capacidade de voltar para casa sem precisar de nenhum poder, de um ser poderoso, que na verdade estava atrás das cortinas, ou seja, o que cada um precisava no final do livro ou do filme, o que cada um precisava já tinha dentro de si. Então, se o que Frank Brown, que é o que escreveu a história, nasceu em 1856, morreu em 1919, se ele tinha isso em mente tão claramente, tão precocemente, da nossa cultura, eu não sei, a gente não pode dizer, mas o Mágico de Oz é uma parábola perfeita para o humanismo secular galopante e o movimento de autoajuda que caracteriza a nossa cultura. Infelizmente, muito do que está sendo pregado hoje, porque o humanismo secular diz o quê? Que Deus finalmente é uma fraude. Depois do iluminismo, Deus é uma fraude, é o ópio das massas, e no entanto, quem diz isso correu rápido para dizer que nem tudo estava perdido.
apesar de Deus ser uma fraude. Depois de ficarmos sóbrios desse ópio das massas, eles nos dizem para despertar para a realidade e que sempre habitou dentro de nós tudo que a gente precisa para vivermos uma vida que nós ansiamos viver. Como os quatro do Mágico de Oz descobriram, não precisavam de nenhum poder superior do mágico, eles, a verdade e todas as respostas estavam dentro deles, do leão, do espantalho, do homem de lata, da Dorothy. E queridos, quando você come um monte de coisa, sabe quando você come aquele monte de pizza, você pede vários sabores, você pede batata frita, você come tudo, esse tipo de coisa, né, que é tão comum, faz acontecer o quê? Você perde a capacidade realmente de diferenciar as nuances dos sabores. Você mistura tudo, come pizza disso, pizza daquilo, pizza daquilo outro, e bebe, come salgadinho, não é? E você perde. E então é o que aconteceu com a nossa cultura, não é? E com a igreja dos nossos dias. Ela mastigou tanto a ideologia da autossuficiência, da psicologia pop, que ela não é mais capaz de discernir a diferença real em relação ao humanismo e o evangelho. Então as pessoas sentam, elas ouvem o humanismo sendo pregado e elas não sabem que não é o evangelho. Eles perderam a capacidade de sentir o sabor, e sentir o sabor, esse sabor aqui é estranho, é falso, não é o sabor do evangelho. Então nós engolimos ambos indiscriminadamente, e depois nos perguntamos por que nossos estômagos ficam doentes, nós ficamos enjoados, vomitamos e nos sentimos péssimos. E a inépcia da filosofia da autoajuda, ela se torna aparente quando nós comparamos ela com a ajuda de Deus. Como eu disse, essas coisas são naturais. Confiar em si mesmo, não confiar em Deus, é natural. Deus não está na mente natural do homem. Então qualquer ser humano se ofende se alguém falar para ele assim, eu não acredito na tua palavra. As pessoas cheias de falhas ficam ofendidas, mas às vezes as pessoas que se dizem servas de Deus, elas dizem, eu não consigo confiar no que a palavra, eu estou desse jeito. Por que você está desse jeito? Porque eu não consigo confiar no que Deus disse. Ela não teria coragem de falar isso para um ser humano, assim, na cara da pessoa. Olha só, eu não confio na tua palavra, eu acho que você é mentiroso. Mas ela diz isso para Deus. Ela diz, eu não consigo confiar no que Deus disse. Imagine alguém dizer para você que não consegue confiar em você e nem no que você disse, você ficava ofendido. E você tem cuidado para não falar isso para outro ser humano, mas para Deus as pessoas falam assim, não consigo confiar. Ainda acha que é uma vítima. Imagina alguém que fale isso para alguém. Então os gurus da autoajuda têm pouco a nos vender além de nós mesmos. Então eles nos falam para construir a vida sobre nós mesmos, as nossas capacidades. Você vê, isso é natural. Por isso que as pessoas até engolem doses cavalares de coisas assim, como se fosse o evangelho. Claro, então eles se intrometem na nossa vida, mas só para nos ajudar, por uma pequena taxa. Mas o verdadeiro poder, eles dizem, não está fora de você, está em você. Você é como o leão que achava que ele precisava de alguém superior para dar a ele coragem. Você é como o espantalho que achava que alguém tinha que dar sabedoria a ele, um cérebro. Você é como o homem de lata, que acha que alguém superior precisa te dar um coração que possa ter paz, que possa descansar. Não, isso você vai achar dentro de você mesmo. Você acha que você igual a Dorothy, que achava que não ia conseguir achar o caminho de volta para uma vida especial, para sua casa, para o seu lar. O homem se sente precisando achar o caminho, mas você não precisa de ninguém. Você vai achar isso dentro de você mesmo. Então o Deus para o qual eles apontam se abaixa para caber no espelho de cada casa
de cada um de nós. E é por isso que nós abraçamos isso. Sabe? É por isso que o humanismo secular é tão trocado pelo evangelho na igreja, as pessoas abraçam, não tem nenhuma dificuldade. Não é? É bem natural. E a gente começa a voltar para aquele otimismo infantil, mas infantil não no sentido bom, não é? Porque Paulo, por exemplo, diz assim: eu quero que na malícia vocês sejam como a criança, não é? Mas no conhecimento eu quero que vocês sejam adultos. Mas aquela coisa infantil, a gente vai para aquele otimismo infantil no mau sentido, não é? De ficar falando, eu posso, eu vou mudar isso, eu vou mudar as coisas, não é? Eu vou ser diferente. Essa busca incessante para encontrar o seu verdadeiro potencial, o seu verdadeiro identidade dentro de você, ela pega emprestado essa antiga heresia, né, lá de Gênesis 3:5, e vocês serão como deuses. E você vê em filmes que parece bem, em histórias, né, bem doces, como O Mágico de Oz, nada mais é do que uma grande parábola do que nossa cultura de maneira maior ainda agora, né? Então a gente podia pegar as palavras de Paulo e dizer: alegando-se ser sábios, os gurus, né, os mestres do humanismo secular, eles trocam a glória do Deus imortal pela imagem de homens bem-sucedidos, e dizem para você: está vendo? Você está olhando essas pessoas bem-sucedidas, você também pode, você é capaz. E aquele mesmo que é bem-sucedido, mas totalmente infeliz, é como o homem de lata, sem um coração que possa ter paz e tranquilidade e livre da ansiedade, não é? Aceita às vezes o papel de o bem-sucedido, e eles dizem: acredite nisso, não é? Agarre o cetro da sua vida, você pode fazer todas as coisas através de você que lhe dá força, não é? Eles invertem, né? O apóstolo Paulo diz assim: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Mas o humanismo secular, a autoajuda, diz para você, a psicologia pop: olha, você pode fazer todas as coisas através de você que dá força a você mesmo. É o que a história conta do leão, do espantalho, do homem de latas, como se Deus, olhando do céu, você pode imaginar, enquanto essa baboseira é dito em nossa cultura e em um monte de púlpitos, Deus olhando do céu e dizendo: descubra, apenas descubra se isso realmente é verdade. Os promotores de autoajuda, do humanismo secular, da psicologia pop, eles não foram ensinados naquela escola que Paulo teve. Paulo diz: estávamos tão sobrecarregados que não podíamos suportar, que nós nos desesperamos da própria vida. Na verdade, sentimos que tínhamos recebido a sentença de morte, mas isso foi para nos fazer confiar não em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:8 e 9. Então, as ilusões da autoajuda se desfazem quando o sofrimento pesa tanto sobre as nossas costas que nos desesperam da própria vida, como Paulo disse. Mas isso era para Deus nos mostrar que não podemos depender de nós mesmos, não é? Nós não vivemos no mundo de Oz, não vamos descobrir dentro de nós as respostas, não podemos nos ajudar. Então a aflição, a dor nos lembra que nós somos apenas criaturas, queridos. A dor, a morte, a aflição, pois, como diziam os gregos, os deuses não sangram. Mas toda a aflição, eu diria que é uma amiga escolhida quando nos ensina a cantar o Salmo 121, 1 e 2, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa pessoa já descobriu a falácia do humanismo secular, dos gurus de autoajuda,
da psicologia pop. Ele chegou naquele ponto, igual Paulo, Davi, que diz: de onde me virá o socorro? De mim mesmo. Eu vou achar minhas capacidades. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você não pode mudar nada em você mesmo, e sua vida está completamente fora do seu controle. Você não está no mundo encantado de Oz, e aquela fantasia está nos contando uma mentira. Nós precisamos não só realmente falar da fé e testemunhar, nós precisamos viver por fé. E somente os ombros dele, que carregou a cruz e sangrou voluntariamente pela traição da nossa arrogância, autossuficiência, pode suportar todas as nossas necessidades presentes e futuras. Então, como eu disse, duvidar, ficar ansioso é natural, e é como Deus dizendo todo dia para nós: está funcionando? Vocês conseguem? Vocês vão enfrentar a morte descobrindo dentro de vocês a capacidade, a força, e essa aflição aí? E a perda do seu filho? E o seu envelhecimento? E essas doenças? Você vai realmente continuar como uma criança dizendo: eu posso, eu vou lidar, e viver desesperado como você vive, ansioso? Até onde você vai? Você acha que está em nós? Então, como Deus trabalha para nos moldar homens de fé, não só homens que falam a respeito. O que Ele faz? Como é esse processo? Outro dia eu estava falando a respeito disso num vídeo no YouTube, mas eu tinha um problema lá, o vídeo foi tirado, eu estou tentando resolver lá com eles para o vídeo voltar. Então, em Marcos 6, nós temos uma história que nos revela o coração de como Deus realmente trabalha em nós, e como nós que já descobrimos, como salmista, como Paulo, o fracasso final que nós mesmos somos, nossa total incapacidade, já descobrimos que o Deus verdadeiro não está no nosso espelho, em nossas casas, mas num trono. Devemos finalmente aprender a verdade, de tal maneira que a gente não confunda o sabor do Evangelho com o humanismo secular, que nosso paladar seja extremamente sensível a percebermos rapidamente como algo é o oposto do Evangelho, o oposto da verdade. Então, em Marcos, o Evangelho é colocado para nós. Os 4 evangelhos são incríveis, né? Mas há uma característica no livro de Marcos que eu amo, que ele é rápido e incisivo para aquilo que ele quer. Nesse sentido, eu diria que ele é um evangelho moderno, né? Assim, ele vai meio que direto ao ponto, e Marcos tem uma intenção de demonstrar para você, para mim, não é? Que Jesus de Nazaré é de fato o Filho de Deus, e que Ele não deixa espaço para nenhuma neutralidade na vida, e você não pode adicionar nada ao seu Evangelho, ao que Ele é, não é? E correndo ao lado desse propósito primeiro, outro tema em Marcos, que é Jesus, mostra como Jesus reuniu os seguidores ao redor dele, os seus discípulos. Nós também, se estamos realmente no reino de Deus, e a intenção deles, de Cristo, não é que apenas eles devam ser receptores do trabalho do reino de Deus, receptores do que vai ser feito no reino de Deus, mas que também sejam instrumentos de trabalho no reino de Deus para outros. E se eles vão ser instrumentos de trabalho do reino, esses homens devem se tornar homens de fé,
Você é inútil. Eu sou inútil no reino de Deus se nós podemos falar sobre a fé, se podemos ouvir sobre a fé, mas não vivemos por fé. Se no final das contas nós estamos com aquele paladar perdido, estamos comendo humanismo secular e evangelho, não sabemos mais o que é o que, e estamos acreditando realmente nas fantasias, como o mágico de Oz, de que nós temos capacidades e nós vamos definir nossa identidade e vamos encontrar força em nós e vamos temos uma capacidade sem precisar de ninguém de achar um caminho, como a Dorothy acabou descobrindo que tinha. E assim Cristo está trabalhando para moldar a fé nos discípulos, e não só para eles ouvirem a respeito disso, ou falar que creram nisso, mas que eles sejam moldados pela fé e vivam por ela. E Ele faz isso repetidamente, introduzindo dificuldades em sua vida, aflições em sua vida, problemas em sua vida, nesse mundo caído. E no meio da dificuldade Ele revela mais da sua glória e mais da nossa insuficiência. Igual Paulo estava dizendo, nós nos desesperamos da própria vida, mas isso foi para que Deus nos ensinasse a não confiarmos em nós mesmos. Mas aí não ficamos na escuridão do desespero do mundo, da ansiedade, do medo, não é? O apóstolo Paulo diz, para nós aprendermos a confiar naquele que ressuscita os mortos. Ou então Davi faz a pergunta, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele já sabe que nele não há socorro, dentro dele não tem resposta. Mas se ficasse só aí, ele ia ficar ali desesperado, olhando para os montes, só pensando, de onde vai vir um socorro? Você vê que ele tinha resposta. E aqui está uma equação que é a única coisa que nós precisamos: o poder divino mais a compaixão divina é igual a tudo que você precisa. Você só precisa dessas duas coisas: o Deus Todo-Poderoso e um Deus que se compadece de você. Porque se Ele fosse todo-poderoso, mas se compadecesse de você, então você estava perdido. Mas se Ele fosse também, se compadecesse de você, mas não fosse todo-poderoso, você está em muitas situações que Ele não poderia agir. Mas essa equação de o poder divino, mas a compaixão divina é igual a tudo que você precisa. PD mais CD é igual a TQVP, assim, sabe? Se você quiser se transformar numa equação e que muda tudo. Agora, há distinções que nós precisamos fazer para nós olharmos para essa história brevemente, infinitamente maior, melhor e verdadeira, diferente de como o Mágico de Oz é uma parábola do fracasso do humanismo secular e do homem como fonte da sua própria resposta, achar o caminho. E há algo que nós precisamos delinear, né? Uma enorme diferença entre assombro, admiração até, e a verdadeira fé. E esse que é o problema: quando você tem assombro, você pode nunca viver por fé, porque não é a mesma coisa. Mas só que você, tendo assombro sobre coisas a respeito de Deus, vai confundir isso com verdadeira fé, e você realmente pode ficar admirado com coisas, emocionado com coisas, espantado com coisas nas quais você realmente nunca vai confiar. Você vai sempre ser aquela pessoa que diz, não, mas eu não consigo confiar igual eu estava dizendo, no que Deus disse. Então há uma diferença enorme entre assombro e fé. Então Marcos 6, de 45 a 52, tem uma história conhecida que diz: imediatamente Ele fez com que os seus discípulos entrassem num barco e fossem antes dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto Ele despedia a multidão. E depois de se despedir deles, subiu ao monte para orar. E quando chegou a noite, o barco estava no mar e Ele estava sozinho em terra. E Ele viu que estavam em grande dificuldade. Ele estava lá na terra, lá distante, mas Ele viu que eles estavam em grande dificuldade. E por volta da 4ª vigília da noite, Ele foi até a eles andando sobre o mar. Ele pretendia passar por eles, ou seja, passar
andando ao lado do barco e passar o barco. Ele pretendia passar por eles, mas quando eles o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar desesperados, ficaram todos aterrorizados e assombrados. Mas imediatamente ele falou com eles e disse: coragem, ou tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo. E ele entrou no barco com eles e o vento cessou. E eles ficaram completamente espantados, pois não entenderam sobre os pães, porque seus corações estavam endurecidos. Tinha acabado de acontecer a multiplicação dos pães. Está dizendo que eles não entenderam aquele sinal, porque o coração deles estava duro. Então aqui está a cena. Os discípulos se encontram numa grande dificuldade, como várias já aconteceram na sua vida, e aconteceram outras, até a crise final da partida desse mundo. Então, os discípulos então se encontram numa situação de grande dificuldade. Eles estão tentando remar, o texto diz, até o outro lado do mar da Galileia, até Betsaida. Então estão no barco, estão remando, e eles estão enfrentando um vento contrário. É igual nadar quando há uma correnteza, queridos. Às vezes a correnteza tem uma velocidade, né? Ela está numa velocidade, vamos falar assim, hipoteticamente, de 10 km por hora a corrente. Você nada, mas você não consegue nadar 10 km por hora. Então, se você nada 1 por hora, 2 por hora, 3 por hora, você vê, ela já tem 7 km por hora de vantagem. Então você nada para lá, mas você cada vez vai mais para trás, porque você tem uma velocidade e ela tem muito mais velocidade que você. É assim que as correntezas fazem. Então você nada e nada, se cansa, e quando você vê, você está mais distante da terra do que antes, não é? Todo o teu esforço não serve para nada, não é? A velocidade da corrente é maior do que a sua capacidade de velocidade. Remar assim é a mesma coisa. Havia uma tempestade, um vento contrário, eles estão tentando remar para o outro lado, mas o vento está contra eles, e eles então estão enfrentando um mar bravo, e a situação então é cansativa. A luta é fútil, porque quando você se esforça muito e tudo piora, você sente a futilidade da tua luta. Se eu nado para a areia, porque estou numa correnteza e numa corrente, e cada vez eu vejo a areia mais distante, a praia mais distante, eu sinto que há uma futilidade no meu esforço. E eles estavam numa situação dessa, cansativa, fútil, desencorajadora e potencialmente mortal. Se eu nado, cada vez me afasto mais, eu fico desanimado. Eu sinto que tudo que eu faço é fútil para mudar a situação. E assim que Paulo estava se sentindo também quando ele disse: nós nos desesperamos da própria vida. É uma situação cansativa, fútil, desencorajadora. E agora, quando você lê a Bíblia, todo dia quando você abrir a Bíblia para ler, você deve ler a Bíblia de forma interativa. Ou seja, você deve fazer perguntas. Eu já falei tantas vezes sobre meditação, aqui, já escrevi tanto a respeito, até de que tipo de perguntas. Mas você deve ler de uma maneira interativa e fazer perguntas. Por exemplo, eles estão no meio do mar, eles estão remando há horas, a situação é desesperadora, e você pode olhar para o texto e perguntar: como é que eles entraram nessa confusão? Como é que eles entraram no meio dessa aflição, dessa enrascada? Eles estão na enrascada. Agora, você olha para o texto e você pergunta: como é que eles entraram? Será que eles foram tolos? Porque há muitas confusões que as pessoas estão, que elas estão lá por causa da tolice delas, né? Talvez eles tenham desobedecido o chamado de Cristo, porque tem muitas pessoas que estão numa confusão porque elas desobedecem o chamado de Cristo, na vida, no casamento, no trabalho. Então, né?
Ou você podia perguntar, olha, talvez eles tenham atribuído a si mesmo forças e habilidades que eles realmente não tinham, e se meteram numa situação que estava além das capacidades de lidar com aquilo. Mas quando você olha para Marcos 6,45, esses discípulos não estão ali por nenhum desses motivos. Eles estão nesse momento difícil, no meio daquela enrascada, no meio da tempestade, precisamente porque eles foram obedientes ao que Jesus disse. Jesus é que mandou eles entrar no barco e atravessar. Eles não estavam lá por nenhum daqueles outros motivos. Então você nunca vai entender o que esse trecho está ensinando, e por que esse trecho foi preservado pelo Espírito Santo para nós, a menos que você entenda que essa confusão, esse desespero aqui, essa enrascada, essa confusão é a confusão de Cristo. Esses discípulos estão exatamente onde Cristo queria que eles estivessem. Eles estão experimentando exatamente o que Jesus quer que eles experimentem. Como Paulo estava experimentando exatamente o que Jesus queria que ele experimentasse, quando ele disse: nós nos desesperamos da vida, não víamos em nós nenhuma capacidade para lidar com aquilo. Toda a situação é feita sob a supervisão do Messias. Esses são os futuros, aquele barquinho, queridos, pensa neles, naquele barquinho no mar da Galileia, no meio do mar, no meio da tempestade. Ali estão os líderes que vão espalhar o evangelho pelo mundo inteiro. Logo depois, estão todos num barco. Imagina se o barco afunda, né? Pedro, João, Tiago. Então, agora, quando você vê isso, você pergunta, por quê? Por quê? Porque alguém vai dizer, eu pensava que Jesus, cheio de graça, paciência, amor e misericórdia eterna, por que ele escolheria que seus discípulos estivessem naquele tipo de situação desesperadora, naquela confusão, naquela aflição? Por quê? Por quê? Por que ele ia querer isso? Tem pessoas que inventaram um Cristo, inventaram um Deus, né? Então, para eles o Deus nunca faria isso, o Deus deles, o Deus que eles inventaram, né? E se você não conseguir responder a essa pergunta, você não tem ideia do que Deus está fazendo em sua vida como filho de Deus, né? Veja, Jesus sabe algo sobre aqueles caras no barco, aqueles rapazes ainda, né? Tudo ali mais ou menos na idade de Jesus, 30 anos. Então, ele sabe algo a respeito deles. Ele sabe que eles são cheios de justiça própria, sabe? Eles são confiantes, eles são arrogantes, eles confiam que têm força, eles confiam que têm sabedoria, eles acham que estão em nós. Eles são meio que parece produto do humanismo secular dos nossos dias. Eles confiam muito em si mesmos, eles discutem sempre quem é o maior. Jesus sabe o quanto eles confundem a agenda dos seus pequenos reinos com a agenda do reino de Deus. Eles confundem, acham que realmente o reino de Deus, a agenda do reino de Deus é a sua pequenininha agenda, sabe? Eu quero casar, trabalhar, ter uma família, um romance, e eles a confundem que essa é a agenda do reino de Deus. Eles acham que esses homens no barco aqui, eles acham que eles confundem a agenda do reino de Deus com as suas pequenas agendas. Cada uma tem uma agendinha diferente, e todos eles acham que as agendinhas deles são a agenda do reino de Deus, que o reino de Deus veio para cumprir aquela agendinha que eles já tinham antes. E então ouça o que está prestes a ser dito para nós. Jesus os levará e vai levar você, se você está no reino de Deus, aonde você não pretende ir, e ele fez isso com eles, para produzir neles, levou eles onde eles não queriam, o que eles não podem alcançar por si mesmos, uma transformação verdadeira, que faz você não só ser um estudante da fé, ou quem fala sobre a fé, mas alguém que vive pela fé.
Então, Deus, querido, Ele vai levar você aonde você não tinha a menor intenção de ir. Se dependesse de você mesmo, da sua opinião, ou se você fosse realmente tivesse, como um homem sonha às vezes, que ele tem um controle da sua vida em suas mãos, não é? O capitão do meu destino, e para produzir em você o que você jamais poderia alcançar por si mesmo, não é? Ele te coloca nessas situações. Então, quando você entra em grandes aflições, quem te coloca em grandes aflições? Se você é filho de Deus, o que está operando nisso? É a graça de Deus. E eu estou cercado, né, de cristãos, então tenho contato com pastores, quase que o tempo todo, né, e isso é preciso ser dito com amor, não é? Mas quase que o tempo todo eu ouço as pessoas resmungando sobre suas vidas, seus ministérios, reclamando das dificuldades, reclamando disso, reclamando daquilo. Aí tem uns que mais que reclamam, estão tristes, deprimidos, cansados, sobrecarregados, né? E eles essencialmente estão me dizendo: onde está a graça de Deus? Cadê a graça de Deus? E eu diria para todo mundo: você está recebendo a graça de Deus, não a graça do alívio, você está recebendo a graça da libertação, está recebendo a graça da transformação. E recebe partes também, né, da graça do alívio, da graça da libertação, mas você você não está recebendo a graça da libertação do problema, do alívio. Você está recebendo a graça da transformação, a graça do refinamento, a graça de você se tornar mais parecido com Cristo, porque é o tipo de graça que você precisa. É o tipo de graça que os rapazes no barco precisavam. Sabe, o espinho na carne de Paulo, então, era graça. Era a graça que ele precisava para não ficar orgulhoso. Se você é um filho de Deus, pastor ou qualquer coisa, eu disse que às vezes culto, eu estou cercado, né, de cristãos, pastores, às vezes tudo reclamando de alguma coisa, né? Então, e você está passando por dificuldades agora. Você não deve nomear essa dificuldade como um sinal da infidelidade ou do descaso de Deus. Perguntar por que Deus está deixando isso, esse absurdo. Será que Ele não vê? Será que Ele não tem graça? Será que Ele não tem bondade? Será que Ele não vê a minha aflição? E veja isso, pelo contrário, como um sinal do zelo do amor redentor de Deus. Você não está sendo abandonado, você está sendo amado. Os discípulos não estavam sendo abandonados no meio da tempestade, eles foram pegar o barco e atravessaram porque Jesus mandou, não é? Então, no meio dessas coisas, olhe para cima e glorifique realmente a graça de Deus, em vez de duvidar da graça de Deus por causa disso. Vê Paulo: nos desesperamos da própria vida, foi a graça, para que nós aprendêssemos a não confiar mais em nós mesmos. Está vendo? A graça funcionou. Então, você precisa pregar para a sua alma a verdade do Evangelho. Lutero disse que a igreja dele perguntou por que ele pregava o Evangelho toda semana. Ele disse: porque vocês esquecem o Evangelho toda semana. Então eu prego o Evangelho toda semana. Vocês precisam do Evangelho. É o Evangelho que nos santifica, que nos transforma. Agora, se você perdeu o sabor e não sabe muito bem o que é o Evangelho, onde está o humanismo secular, você prega para você o oposto do Evangelho. Você prega para você mesmo, no meio da aflição, as mentiras do humanismo secular. E o fato é que você vai pregar para você mesmo. E isso você precisa entender.
Quando você está num momento igual esse, de desespero, é um momento desesperador, igual eles estavam, né? No meio da tempestade, no meio do mar, remando contra o vento e a correnteza, remando, né? E você então, quando você estiver no barco que você não queria estar, aí você pode estar pensando: o que você está fazendo aqui, no meio do mar, no meio da noite? A gente não podia estar em outro lugar, a gente foi fazer o que Jesus mandou, agora estou aqui no meio do mar. Quando você estiver no meio do mar que você não queria estar, quando você estiver no meio de uma tempestade que você não queria estar, quando você estiver sentindo a força das ondas que você não queria estar nelas, você deve pregar, e você vai pregar um tipo de evangelho para você. Isso é inescapável. Então, eu digo isso sempre, e isso é sério. Às vezes parece que é engraçado. Ninguém é mais influente na sua vida do que você mesmo. Você é a pessoa que tem a maior influência sobre a sua vida, porque ninguém fala mais com você do que você mesmo. Você fala com você o tempo todo. Outras pessoas não falam com você o tanto que você fala com você. A maioria de nós aprendeu, e isso é sábio, a falar conosco mesmo sem mexer a boca e emitir som. Senão acha que a gente é maluco. O cara fala sozinho, as pessoas iam dizer, mas todo mundo fala sozinho. Você fala contigo mesmo sozinho o tempo todo. Você só deve ter a sabedoria de não ficar mexendo a boca falando alto, que as pessoas vão achar que você está perturbado. E às vezes você está perturbado mesmo. Mas você fala com você o tempo todo. Você não viu Davi falando? Ele estava no meio de um problema, ele está falando: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está falando isso na mente dele, ele está falando com ele. Se ele ficasse falando assim, as pessoas podem pensar: o cara está maluco ali, o tal de Davi, ele ficar falando sozinho. Ele está falando com a mente dele. E quando você está tendo essas conversas consigo mesmo, você pode estar falando e pregando para você exatamente o oposto do evangelho. Talvez você tenha perdido o sabor, e não sabe mais diferenciar os paladares. Então escute isso: as coisas que você diz a você mesmo no meio dos seus problemas são muito importantes para definir quem você é, onde seu coração está. Quando tudo começa a dar errado, o que você diz para você mesmo nessas conversas, então, são muito importantes. Você está sempre nessa conversa teológica, paradigmática consigo mesmo o tempo todo, interpretando cada coisa que acontece, conversando com você: essa pessoa aí, ela não é boa para mim não, ela é ruim. Você está sempre conversando com você mesmo, e esse é um problema enorme, você vê, porque você diz coisas para você mesmo que são péssimas, e você está numa conversa hermenêutica, interpretando a vida o tempo inteiro, interpretando o que as pessoas estão fazendo, interpretando o que eu estou falando. Você está interpretando a aflição, a dor, a doença, a perda, o relacionamento ruim. Você está sempre interpretando, e sempre vai estar conversando com você a respeito disso. Você tem essas conversas hermenêuticas da vida consigo mesmo o tempo inteiro. Você está nessa conversa hermenêutica, interpretando a vida o tempo todo, sabe, cheio de porquês. E sua hermenêutica para as suas experiências, para as suas aflições, ou é o evangelho de Cristo, ou é algum tipo de veneno do humanismo secular. Você só tem essas duas coisas. Mas é inescapável você estar sempre interpretando a vida, sua vida, seu casamento, seu ministério, seu chamado por Deus. Tu está sempre interpretando à medida que as coisas vão acontecendo, e
nesse momento especial que nós temos, não muitos, para estarmos juntos, faça a si mesmo a pergunta, né? Nesse momento assim, de aflição, de perda, a saúde está indo embora, alguém que eu amo morre, um casamento não está bem, ou então não casei ainda, enfim, aflições, perdas, e faça a si mesmo essa pergunta: nesses momentos, que tipo de evangelho eu prego para mim mesmo? Eu prego para mim algo diferente que o mundo prega para si mesmo quando está nessas aflições, nessas perdas? Então abra o seu coração, querido, e deixe a convicção verdadeira vir à tona, não é? O que você diz a você mesmo? Só você sabe, né? E Deus. O que você diz quando a aflição, igual eles estão lá, eles estão desesperados, eles estão no meio do mar, estão lidando com forças poderosas, não é? Então, muitas das vezes você está pensando sempre em termos da oposição do inimigo, isso faz as pessoas acharem que a graça não está funcionando, né? Que Deus não está agindo, e na maior parte das vezes, se você é alguém que Deus salvou, essa é a graça transformadora. Deus levará você aonde você não pretendia, para fazer o que você jamais poderia alcançar, e te levar para lugar onde você jamais poderia alcançar por você mesmo. Mas você não sabe disso, sabe, adequadamente, como aquelas pessoas no barco, os rapazes. E nossas vidas serão marcadas, ministério, por problemas, queridos. Problemas como ondas, às vezes vira uma tempestade. E isso, se você é um filho de Deus, acontece porque Jesus te ama. Então note o que acontece em seguida. Jesus está na terra, os garotos, a rapaziada, os futuros líderes do evangelho, quem vai nos dar os evangelhos, depois cartas, e vão inundar o Império Romano com a verdade de Deus, estão todos naquele barco. E Marcos 6,48 diz: e ele viu que estavam avançando com dificuldade, pois o vento estava contra eles, e eles estavam remando, e por volta da 4ª vigília da noite, ele veio até eles andando sobre o mar, e ele pretendia passar por eles. Outra versão diz: e vendo que se fatigavam de remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Então agora é a 4ª vigília da noite, o texto diz. Se você vem lendo antes o texto, você vai descobrir que esses caras estão no mar já há 8 horas. Agora pense o que você está no mar há 8 horas, remando e lutando contra uma tempestade. Quão exausto você não está? Depois de 8 horas de luta e de medo e sem saber se vai virar o barco a qualquer momento, vocês não conseguiam sequer remar num barco, no mar, não podiam nadar, né? E eles estavam há 8 horas nessa luta já. Você pode pensar: Jesus demorou um pouco, né? 8 horas, não podia ir antes. E eles estavam totalmente exaustos, estavam totalmente desencorajados, depois de 8 horas remando contra o vento, sem ir para lugar nenhum, no meio do mar. Jesus vê a dificuldade em que eles estão. A Bíblia diz que Jesus está lá na terra e vê a dificuldade que eles estão, e se levanta e começa a andar sobre o mar em direção aonde ele está. E eu acho que nós nos tornamos
passivos diante da palavra de Deus, queridos. É capaz de alguém ler essas coisas comendo um sanduíche e depois sentar ansioso por causa de um problema. É o que eu falei sobre você estudar a fé, falar da fé, mas você não vive pela fé. Textos como esses, as pessoas, Jesus andou sobre o mar, não afeta ele nada, como se todo mundo estivesse andando sobre o mar. Andar sobre o mar fosse a coisa mais comum do mundo. O cara lê isso, diz que, puxa, esse é o Jesus que habita em mim, ele andou sobre o mar, mas eu estou ansioso por causa daquele probleminha que vai ter que resolver amanhã, sabe? Ele andou sobre o mar. Agora, o que aconteceu comigo? Por que você lê isso e não tem assombro? Eu acho que há pessoas às vezes mais assombradas e maravilhadas com o pôr do sol no arpoador do que quando lê que Jesus estava andando sobre o mar. Na verdade, para ele não quer dizer mais nada. Jesus fez essa caminhada. Há duas coisas com as quais você se confronta no texto. Elas são literalmente as partes chave para você entender tudo o que está sendo ensinado aqui. Eles começaram isso começa a desdobrar, não é, o que Deus está fazendo, como Deus trata conosco, se nós somos realmente seus discípulos. No momento em que Jesus faz a caminhada, você já sabe que Jesus de Nazaré é de fato o Senhor, o Rei, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, porque ninguém jamais fez uma caminhada como essa, não é? Ele é Deus, é isso. É isso que Marcos quer, que não seja só algo que você fale, que essa fé é a fé com a qual você viva. Você não diga que Ele é Deus e depois haja como se Ele não fosse. E se o que Marcos quer, como é o objetivo dele, é fazer com o seu evangelho, é demonstrar que Jesus de Nazaré é de fato o Filho de Deus, então o caso está encerrado. O argumento venceu. Ele é o Senhor, Ele faz o que Ele quiser na criação. Ele não pode só livrar, Ele pode andar sobre o mar e sobre a tempestade. Isso é uma glória incrível sendo demonstrada aqui. Essa pequena história sozinha deveria fazer nós cairmos de joelhos, ou ficarmos igual Tomé: Deus meu, espantado, sabe? Nos devia fazer cantar igual os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quem além dos próprios Senhor da criação pode desafiar suas leis, as leis que Ele mesmo criou, a não ser Ele? E eu tenho medo de que nós tenhamos perdido o temor e o assombro quando falamos sobre Cristo, Deus, o Espírito Santo. Às vezes você fala sobre o que o Espírito faz e alguém diz assim: não, mas você não tem que entender que o meu temperamento, quando na minha infância, puxa vida, você não sabe o que ela está. Ela acha que ele é um terapeuta que vai tentar. Ela não está pensando no Espírito Santo. Ela não vive por essa fé. Ela diz que acredita que ele pairava sobre a face do abismo. Mas se ela acreditasse que esse Deus, ele tem, igual eu escrevi outro dia pela internet, o currículo dele, ele tem Gênesis 1 como seu currículo, ela não agiria assim. Você não pode viver por fé nesse Deus dessa forma, não é? Então, que eles tenham atingido um nível de essas coisas, às vezes atingiram um nível de normalidade para nós, que, como eu disse, a pessoa vai lá, ela não está igual Paulo, que disse: nós desesperamos da vida, mas Deus fez isso para nos mostrar que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas naquele que
ressuscita os mortos. Aí ficou forte, ficou bem. Davi disse: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O socorro não está em mim, não tem lugar nenhum. Mas aí ele disse: o Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você vê, ele tem uma fé, ele vive por essa fé. E às vezes a gente não captura mais, a gente lê textos assim e não cai de joelhos. A gente levanta um argumento pueril e tolo, que nos coloca ao lado dos mais tolos, das pessoas que não têm nenhum conhecimento de Deus e vivem só na loucura de tentar, igual os heróis lá de Oz, achar as respostas dentro de si mesmo. E então às vezes a gente vê as pessoas falando sobre teologia na internet, mas você vê que não há nada assombroso naquilo para eles. Aquilo virou um tema, eles falam sobre aquilo. Jesus é falado, debatido, eleição, tal. As pessoas falam sobre aquilo, soberania de Deus. Aquilo não causa nenhum espanto. A fé para eles é só uma coisa que eles falam, ouvem, mas não vivem pela fé. E é óbvio que chega uma hora que essas pessoas, a verdade de Deus perdeu tanto peso na sua vida que ela dá ouvidos realmente às bobagens da autoajuda ou da psicologia pop. O que ela vai fazer? Então há algo mais aqui que é muito importante junto com isso. No momento em que Jesus fez a caminhada, agora você sabe que ele tem em mente naquele momento realmente. Quando ele começou a andar a respeito sobre o mar, então no momento em que ele começou, imediatamente você está vendo, olhando o texto, e quando você começa a ver a caminhada de Cristo, você entende que ele tem em mente para aquele momento. Então preste atenção, porque se tudo que Jesus queria, se tudo que Jesus quisesse fosse remover dificuldades, ele não precisava fazer nenhuma caminhada, não é? Ele sabia que os discípulos estavam em grande necessidade e desespero, no meio de uma grande aflição. Ele estava lá em terra, ele podia dizer o quê? Acalma a tempestade, acabou, sumiu. Se tudo que Jesus quisesse fosse nos dar alívio da aflição, então não precisava haver uma caminhada, não é? Tudo que ele teria que fazer é dizer: paz, sossegue, mar, e teria sossegado. O vento teria diminuído, as ondas teriam acalmado, e os garotos no barco teriam continuado tranquilamente, agora com vento favorável, remando até Betsaida, e tudo teria acabado bem. Tirou eles da aflição, se fosse essa a agenda, não é? Mas no momento em que Jesus, ao ver isso, começa a caminhar sobre o mar, você já sabe que ele não está indo atrás da dificuldade, porque ele podia tirar a dificuldade sem caminhar. Ele está indo atrás daqueles homens que estão no meio da dificuldade. Esse é o interesse dele. O alvo dele não é a dificuldade, é aqueles homens. Ele quer fazer algo no coração deles e vida deles, daquelas pessoas que estão no meio daquela grande dificuldade. E essa é a intenção de Jesus e o propósito de Jesus. Querido, quando você está passando por dificuldades e aflições, pelo que você ora? Mais redenção, mais santidade, santificação. Você está passando por um momento muito difícil em sua vida, e você canta redimido. Agora, como eu amo proclamar isso.
Você é como Davi, que diz que no meio da sua grande aflição, cercado por inimigos, tudo que ele queria era ir à casa de Deus e contemplar sua beleza. Talvez você seja tentado a julgar a proximidade e a fidelidade do Redentor pela disposição dele de remover a dificuldade ou não, e não cantar a glória do Redentor e da redenção na dificuldade. E também você seja tentado a se perguntar por que aquela pessoa ao seu lado parece que atravessou as situações muito mais fáceis do que você na vida. E é notável que essa seja a resposta para nós aqui. Cristo queria ensinar algo a eles, não queria livrar eles simplesmente de dificuldades. Essa nunca é a agenda, não é? Então, quando ele diz, ele não só caminhou sobre o mar, mas pretendia passar por eles. Já pensou nisso? Ele ia ultrapassar o barco andando, de tal maneira que ele estava passando já ao lado assim, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, ele se aproximou deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram de que era um fantasma. E você está achando que vai morrer. A pior coisa quando um cara acha que vai morrer é ele ver um fantasma, não é? A última coisa que quem acha que está morrendo, acha que quer ver, é o fantasma. E então eles acham que iam morrer lá no barco lutando, e eles veem um troço e eles pensam, pronto, já estamos até vendo fantasma. A gente já está mais para lá do que para cá realmente, já está misturando os mundos aqui, né? Então eles ficaram desesperados porque achavam que era um fantasma e começaram a dar grandes gritos. Então imagina, está numa tempestade, está ventando, está chovendo, tem um barulho enorme, está no mar. Mesmo assim eles deram gritos altíssimos. Eles ficaram totalmente desesperados. E o que Jesus está fazendo? Será que Jesus perdeu o GPS do barco e ia passando por eles? O que está sendo dito para nós é que ele queria fazer um arco suficiente para eles verem, ser visto por todos os discípulos. Agora você tem que visualizar na tua mente a cena que está sendo descrita com cuidado por Marcos aqui, não é? Aqui está, nada mudou, ainda havia a tempestade, o vento ainda estava soprando forte, as ondas ainda estavam batendo sobre o barco forte, o barco ainda estava subindo e descendo no mar, a água estava entrando, e Jesus se introjetou fisicamente na cena, mas nada mudou, tudo continuava acontecendo. E ele agora está ao lado do barco, no meio da tempestade, e aquele momento foi elaborado por Cristo para pregar o Evangelho para os discípulos, porque infelizmente eles não estavam pregando o Evangelho para eles naquela situação. Como eu disse que a gente está sempre falando conosco mesmo, sempre pregando e sempre fazendo uma hermenêutica da vida, então infelizmente eles não estavam, não é? E Jesus elaborou aquilo para alterar tudo que eles pensavam sobre si mesmos. Você vê, Paulo disse, para que a gente soubesse, então eles aprenderam algo. E tudo que eles pensavam sobre a vida, tudo que eles pensavam sobre o significado e propósito, tudo que eles pensavam sobre a sua identidade. Então aquele momento foi destinado a ser um momento transformador. Isso é graça, queridos, operando transformação, operando santificação. Você vê, é atrás disso que Jesus estava, não atrás do problema em si. Isso é Cristo buscando transformar os corações de pessoas que Ele pretende usar. Ele vai usar esses homens. Esses homens vão inundar o Império Romano com o Evangelho. Jesus está indo atrás do teu coração, queridos, no meio da aflição, e não atrás da aflição. Como eu disse, Jesus podia mandar o mar se acalmar de onde ele estava.
Quando ele começou a caminhar, ele estava indo atrás do coração deles e não da aflição deles. Você está assistindo aqui o processo, parte do processo de transformação desses homens. Então, quando a gente volta à Bíblia em Marcos 6, 49 e 50, diz assim: mas quando viram andando sobre o mar, imediatamente se levantaram e cantaram uma doxologia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Foi isso que aconteceu, queridos? Foi isso que aconteceu aos discípulos. Eles estavam no meio de uma grande aflição, uma tempestade. Quando eles viram Jesus, eles levantaram e cantaram: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondável. Eles cantaram a doxologia de Paulo em Romanos 11. Não, eles começaram a gritar. Quando eles viram ele andando sobre o mar, eles pensaram que era um fantasma, começaram a gritar, em vez de serem encorajados por uma visão de Cristo, por Jesus estar se colocando na cena e alterar tudo o que eles pensam sobre quem eles são, tudo que eles pensam sobre porque Deus os chamou, tudo que eles pensam sobre a vida, tudo que eles pensam sobre propósito e identidade. Esses caras estão em pânico novamente, parece totalmente despreparados para o que Cristo faria naquele momento. Parece que a cada problema eles ficavam desesperados de novo. Tem pessoas que passam por problemas e elas ficaram desesperadas, mas Deus deu um livramento. Mas aí depois de um ano acontece um problema e ela fica desesperada de novo. Aí daqui a 10 anos ela passou por 10 problemas. Quando chega o próximo, ela fica novamente. Agora, eles tinham visto displays impressionantes da glória de Cristo. Eles tinham visto milagre após milagres. Eles tinham visto Jesus ressuscitar uma menina que estava morta. Eles viram ele acalmar uma tempestade antes. Não é a primeira vez. Eles viram Jesus alimentar uma multidão com o almoço de um menino e sobrar cestos de comida. Eles tinham visto uma glória impressionante de Cristo. No entanto, aqui estão eles. Sempre que entra uma dificuldade, eles ficam desesperados. Eles têm dificuldade de novo, e de novo eles estão em pânico, como se eles não tivessem aprendido absolutamente nada. A situação deixava eles muito ansiosos tempos atrás. Eles viram todas aquelas coisas a respeito de Cristo, e agora, quando acontece um problema, eles ficam exatamente igual ficavam antes. Não faz nenhuma diferença. Agora, querido, não seja duro com os discípulos, com os rapazes aqui. O que acontece com você quando você passa de novo pela dificuldade? Deus já te livrou de outras dificuldades, Deus te chamou, Deus fez coisas incríveis. Quando vem uma próxima dificuldade, o que você faz? Você prega o evangelho para você mesmo, canta a doxologia de Paulo, ou você fica em pânico novamente? Você se entrega à preocupação novamente, à ansiedade novamente, a tudo novamente? E começa a se perguntar se, tipo Asaf assim, vão lavei minhas mãos na pureza, na verdade. A pergunta é: você aprendeu suas lições? Paulo aprendeu, nos desesperamos da própria vida, para aprendermos a não confiar em nós mesmos. Não vou mais confiar em mim, mas vou confiar em Deus que ressuscita os mortos. Pronto, aprendeu a lição. Aprendeu. A questão é, esses discípulos aqui, eles nunca aprendiam. Eles ficavam super felizes quando viam o poder e a glória de Deus, mas no próximo problema eles estavam exatamente como eles eram antes, eles não tinham aprendido nada. Ou seja, você aprendeu suas lições, ou a dificuldade situacional produz o mesmo pânico de 10 anos atrás, a mesma ansiedade, o mesmo medo,
Eu tinha medo tão grande de morrer. Então, agora, quando você acha que vai morrer, você sente a mesma coisa? Você pode dizer, os discípulos viram todas as coisas. Então, quantos sermões você ouviu nos últimos 5 anos? De quantas coisas Deus te livrou? Olhe para as suas Bíblias. O que acontece a seguir é uma imagem maravilhosa da graça do Messias. Jesus não fica do lado do barco e diz: chega, vocês vão sempre agir da mesma maneira? Vocês não aprenderam nada na multiplicação dos pães? Não aprenderam absolutamente nada quando eu ressuscitei a menina? Vocês não aprendem nunca nada, absolutamente nada? Ele podia ter falado assim: chega, vou escolher outros discípulos. Essa é uma imagem do zelo, da paciência de Cristo, da fidelidade, da sua graça. Ele fala palavras maravilhosas de graça aos discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. Ele diz: vocês não entendem, é impossível que vocês agora estejam numa tempestade sem a minha presença. Que é impossível você estar em uma situação em que eu não estou. Será que vocês nunca vão entender? Que é impossível alguém que está em mim estar enfrentando qualquer coisa que eu não esteja lá. Jesus está indo mais do que simplesmente falar assim: coragem, vamos confiar de que o vento vai passar, né? Ele está dizendo: sou eu. É como o eu sou, não é? Eu sou está com vocês. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Senhor, eu sou o Criador, eu sou o soberano. Não é só uma história. Eu sou aquele em cujos ombros repousam todas as promessas da nova aliança. Eu sou o Cordeiro que vai ser morto. Eu sou o Criador do universo. Eu sou está aqui. Eu sou está aqui. Eu sou está aqui com vocês. Nada mais será o mesmo, porque eu estou com vocês. Naquele momento em que essas palavras ecoam, né? O vento ainda está soprando, a tempestade está igual, o barco está balançando da mesma forma, não mudou nada na situação, não é? Por quê? Porque às vezes você precisa de tempestade para ver a glória de Deus, queridos, e isso é a graça de Deus para nós. Sabe, Davi precisa chegar numa situação que ele diga: de onde me virá o socorro? A diferença é que Davi começou a viver pela fé. A diferença é que Paulo precisava chegar àquele ponto em que você não confia mais em você mesmo, mas que você confia no Deus que ressuscita os mortos. Quando você é confrontado com a falta fenomenal, né, de controle que você tem sobre a sua vida, você nunca teve controle sobre a sua vida, mas durante um tempo, quando não tem tempestade, você se engana, né? Você abraça a cultura pop, começa a achar que você tem algum controle sobre alguma coisa, sua família, seu dinheiro, sua saúde, sua vida. Você acredita, e quando você é confrontado com com a falta fenomenal de controle, quando fica evidente que você não tem controle, o que você vai? Vai para Oz? Vai realmente acreditar que você vai encontrar alguma coisa dentro de você para lidar com a situação? Nesses momentos em que você se sente pequeno, incapaz, quando você não pode alterar as coisas que você gostaria de alterar, não pode alterar o fato de que seu filho vai morrer, ou que você vai morrer, ou que você não tem capacidade de consertar e fazer o seu casamento ser o que devia ser. Enfim, quando você vê a sua incapacidade,
Isso é graça. E talvez naquele momento, aquela glória que você passou por dias e dias, que você passou porque perdeu o seu temor e espanto, porque você leia a Bíblia e lia que ele andou a respeito do mar, e você lia comendo um pedaço de pão, como se estivesse lendo a informação mais comum da vida. Quem não anda sobre o mar? Quem não é Deus? Quem não desceu do céu e morreu numa cruz? É banal, coisa comum, não é? Como muitas vezes agimos sobre essas coisas. Você precisava de uma tempestade para ver a glória. Ele não está atrás do seu aflição, ele está atrás do seu coração. Não reclame, não murmure, ajoelhe-se, adore. Quem é um Deus como o nosso Deus, queridos? Quem tem misericórdia rica e livre como o nosso Deus? Davi, em vez de, na pergunta que seria o caos, a aflição e o desespero, de onde me virá o socorro? Não tem socorro nesse mundo para mim, não tem soluções. Ele tinha se transformado num homem que vivia pela fé, não só que falava a respeito dela, escrevia hinos a respeito dela. Então, a gente volta aqui, já encerrando, no versículo 51, diz: e ele subiu ao barco com eles, e o vento cessou, e eles ficaram completamente atônitos. Não é um elogio para eles esse verso, pois não haviam, é um dos poucos lugares onde Marcos, por exemplo, vai botar um comentário editorial explicativo. Pois não haviam compreendido o que acontecera com os pães, pois o coração deles estava duro, endurecido. Não está vendo mudanças, eu passo por essa, o coração está duro. Veja, essa situação não deveria ser para eles uma situação de espanto. Espanto é ser levado além das categorias normais que eu tenho para entender ou explicar algo. Quando eu não tenho explicação para algo, eu fico espantado, não sei o que dizer, não sei o que está acontecendo. Mas eles não eram para ficar sem uma explicação, se era Cristo. Eles deviam saber exatamente porque ele andou sobre o mar, entrou no barco, tudo se acalmou. Claramente não foi um momento de fé para eles, eles ficaram assombrados, foi um momento de terror e pânico. E Marcos nos explica o porquê, querendo que nós entendamos a distinção entre espanto e fé. Eles estavam com o coração duros, não era fé. Você pode ficar espantado com a teologia labiríntica das Escrituras e ficar espantado com as grandes doutrinas do ser de Deus e do plano de Deus e as doutrinas da graça de Deus, e ainda não estar vivendo pela fé, queridos. Você pode ficar espantado com a grande narrativa da história redentora e ainda não estar vivendo pela fé. Você é capaz até de contar essa história, essa narrativa incrível, redentora para alguém, um trabalho, no ônibus, um café, e você mesmo não vive pela fé naquilo que você está dizendo para outra pessoa. Você pode ficar espantado com o maravilhoso plano de Deus para a sua igreja e ainda não está vivendo pela fé. Espanto, assombro, não é a mesma coisa que fé, não é? Você pode ficar espantado com os maravilhosos recursos que agora estão disponíveis, toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais para o corpo de Cristo, e ainda assim não está vivendo pela fé. Você pode ficar espantado com os hinos maravilhosos descrevendo quem Deus é, e ainda assim não está vivendo pela fé. Há uma diferença profunda
até significativo entre espanto e fé. Então diz: pois não compreenderam a respeito dos pães, porque seu coração estavam endurecidos. A gente já falou a respeito disso. Eles não aprenderam a lição. Cada sinal de Jesus era para eles terem aprendido algo. Cada vez que Jesus falou algo, disse algo ou fez algo, era para eles terem aprendido, mas eles não tinham aprendido. Não fazia diferença. Eles poderiam ver milhares de sinais de quem Jesus era, mas no próximo problema eles iam agir como se nada tivesse acontecido. Eles iam agir com o mesmo medo, com a mesma ansiedade, com o mesmo tudo. Não fazia diferença. Então o ponto culminante, humilhante, Marcos diz: porque o coração deles estava endurecido. Há uma razão, você vê, é uma imagem de uma pedra. O coração deles era uma pedra. Imagine que eu tivesse na mão aqui uma pedra. Imagine que eu estivesse apertando ela com toda a minha força. O que você acha que ia acontecer? Olha meus braços. O que você acha que ia acontecer se eu apertasse uma pedra com toda a minha força? A resposta é fácil, né? Não ia acontecer absolutamente nada. Porque aquela pedra, a qualidade da pedra é que ela é muito resistente à mudança. Ela, se fosse uma espuma, eu ia conseguir produzir algo nela. Se fosse um outro material, mas pedra, ela é resistente à mudança. Ela resiste à mudança. Então, aquela dureza de coração é uma imagem. Quando diz que o coração é duro, essa é uma imagem. A gente às vezes fica com a imagem, imaginamos um coração de pedra ou endurecido, e essa imagem não serve para nada, né? A Bíblia está dizendo que dureza de coração é uma imagem de resistência à mudança. Não queremos mudar. A gente veio para o culto, quer assistir um sermão, ouvir a mensagem, mas não quero mudar. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Vou continuar sendo o que eu sou no meu casamento, no meu trabalho, em como eu faço as minhas escolhas, e quando eu enfrentar o problema vai ficar igual era antes. Porque o meu coração é endurecido, ele é resistente à mudança. E por quê? Um seguidor de Cristo seria resistente à mudança. Se quando canta ainda, ele diz que é maravilhoso ser mudado de um grau de glória para outro, porque ele é resistente à mudança. Eu digo, porque você está satisfeito como você é. Se você está satisfeito, você pode ser uma pessoa infantil, mas você está satisfeito com a sua infantilidade. Você é uma pessoa cheia de temores, mas você está satisfeito. Você é uma pessoa orgulhosa, você está satisfeito com o seu orgulho. Então seu coração é endurecido. Você, na verdade, a única coisa que você quer é viver em paz. Você quer uma vida sem problema. Você não quer mudar. Você quer ser o que você já é. Então você queria que realmente o Evangelho, que Jesus realmente ficasse lá da montanha dizendo: para a tempestade, para os problemas na vida daquele, para o problema na vida daquele, deixa todo mundo ficar de boa. Você não quer mudar, você só quer viver uma vida de boa. Você vem no culto, mas você quer cantar a coisa, depois você quer viver a vida de boa. Você não queria mudar. Alguém pode pensar assim: por que alguém pode assistir um ano inteiro de culto se não mudar? Porque você não queria mudar. Não foi essa a intenção com que ela foi no culto. Aí 10 anos depois a pessoa faz coisas absurdas para quem conhece Deus. A pessoa fez isso, como em nenhum momento a pessoa pensou que eu estava indo numa direção exatamente oposta ao que Deus diz. Eu nunca quis mudar. Não era a sua agenda, não era. Então o que você tem nesse trecho retratado, nosso tempo já acabou, né? São dois grandes perigos para qualquer cristão, para qualquer pessoa, para um chamado de Deus ministerial em nossa vida, não é?
O primeiro é o perigo de perceber, de perder o seu temor, porque o temor deve ser a razão pela qual você faz tudo na vida. É destinado a ser a sua missão, né? Temer a Deus, enxergar Deus pelo que Ele é de verdade. E a nossa função aqui, a Bíblia diz no Salmo 145, 4: uma geração levará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Porque nós estamos no mundo para falar para a próxima geração da glória de Deus, das proezas de Deus. É isso que a gente tem para fazer aqui, nesse curto tempo de tempo. O segundo perigo é que o nosso conhecimento teológico, né, nossa alfabetização bíblica, comece a você achar que você é graduado. Você não vive por fé, mas porque você entendeu a explicação sobre ela, você acha que é graduado em graça. Sabe? E você já sabe. Então, embora alguns possam se achar assim, ninguém é graduado em graça verdadeira, não é? Quem vive pela fé sabe que sempre precisa crescer nela, porque essa não é uma vida nesse mundo. Viver para Deus e Deus ser quem Ele deve ser para mim não é uma coisa simples e fácil. Então você tem um coração duro e você não gosta das mãos de Deus apertando. Você diz que oleiro, molda-me, mas você é uma pedra. Você não é um barro. Você não gosta das mãos do oleiro apertando, ajeitando, mudando as coisas. Você não quer que nada mude. A pedra só quer ficar no formato que ela já é. Ela não quer ser moldada pelas mãos. Você não vê aquelas mãos como mãos de amor, te botando no meio da tempestade. Você não vê. Você não vê como mãos de misericórdia, mãos de graça. Paulo viu, foi Deus, para a gente aprender a não confiar em nós mesmos. Ele viu mãos que estavam moldando ele. Olha, eu vou te mudar o formato de confiar em si mesmo, eu vou mudar para outro formato. Eu vou mudar você para o formato de quem confia no Deus que ressuscita os mortos. Esse formato de quem confia em si mesmo não serve, tem que mudar. E se você for honesto, em vez de ver a mão de Deus assim, como mão de amor, no meio da aflição, se você fosse honesto, você diria: olha, apenas me deixe em paz. Eu só quero que tu faça minha vida fácil. Eu quero uma vida fácil. Eu quero uma vida fácil, minha vida profissional fácil. Eu quero que meu casamento seja fácil. Eu quero que o meu ministério seja fácil. Eu quero uma vida fácil, Deus. Não dá para me dar uma vida fácil. Me dê isso, eu não quero mais nada. Eu não quero mudar. Eu não quero ser diferente. Eu não quero ser moldado. Eu quero uma vida fácil. Se você não der uma vida fácil, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar desesperado, porque eu só quero uma coisa: uma vida fácil. Não dá para me dar uma vida fácil. Tem que haver tantas aflições na vida, tantos problemas, tantas aflições e perdas e tempestades. Não dá para, com o seu poder, me dar uma vida fácil, porque aí eu vou poder ser quem eu sou, que é o que eu quero ser. Quando você é levado para onde você não escolheu ir, o que você diz a si mesmo? Você ensaia para si mesmo, mais uma vez, a glória impressionante do Salvador. No meio da aflição, você, como Davi, quer ir para o santuário ver a beleza de Deus, para que a vida não seja avaliada apenas com base na facilidade ou dificuldade, para que o teu dia não seja determinado: se ele for fácil eu vou ficar feliz, se não for difícil eu vou ficar infeliz. Para que a tua vida deixe de ser definida pela facilidade ou dificuldade das situações.
Quando você está passando por esses momentos, você diz a si mesmo: eu sei porque isso veio, porque eu estou profundamente necessitado da graça salvadora e transformadora de Deus. Você é como Paulo, isso veio para que eu aprendesse a não confiar mais em mim mesmo, mas não ficasse desesperado, porque não descobri que não posso confiar em mim mesmo. Isso veio para me dar um outro formato, daquele que confia no Deus que ressuscita os mortos. Então eu fui levado, eu estou aqui nesse momento desesperador para isso. Então escute o zelo do seu Redentor, não é? Ele não veio em primeiro lugar te resgatar das dificuldades da vida, não veio. Ele disse que no mundo você vai ter aflição. Ele não veio fazer isso. Continuar assim só vai mostrar aquela nota editorial de Marcos: eles tinham um coração duro. Eu já disse, por que o coração é duro? Porque é resistente à mudança. Essa é a metáfora. Quer ficar como é, mas ao mesmo tempo não queremos uma vida difícil. Então, para a gente encerrar, sabe, o zelo do Redentor é te resgatar do quê? Das dificuldades da vida. O zelo dele é te resgatar de você mesmo. Você é o seu maior problema. Seu coração endurecido é o seu maior problema. O coração endurecido daqueles homens no barco, que discutiam que era o maior problema deles, que achavam que o reino de Deus devia girar em torno deles, e que Deus devia girar em torno deles, e que todo mundo, a igreja, tudo devia girar em torno deles. Então, eles eram um problema para eles mesmos. E você é um problema terrível para você, porque você não pode fugir de você mesmo. Você pode fugir de uma igreja difícil, com pessoas difíceis. Você pode fugir de um ministério que seja muito difícil. Você pode fugir de líderes contenciosos. Você pode fugir de um monte de coisas, mas você não pode fugir de você mesmo. Sabe? Eu descobri que sempre que eu tento fugir de mim mesmo, lá no final eu encontro eu mesmo. Eu não tenho como fugir de mim mesmo. Então eu preciso de uma graça salvadora. Saber que Deus está atrás. Ele está andando sobre o mar, não por causa da tempestade, mas por causa do coração daqueles rapazes. E que o que está focando não é as dificuldades, essa vida fácil, difícil, mas a maioria ficou com o evangelho assim inoperante, porque tudo que ele quer é uma vida fácil, é se livrar das dificuldades. E quando ele não se livra, ele mostra que não houve nenhuma mudança nele, porque ele age como agia há 10 anos atrás, como se não tivesse entendido nada do que Deus fez, que era como esses discípulos eram. Você precisa dessa graça salvadora que vai salvar você de você mesmo, do seu coração endurecido que resiste à mudança. E se Deus realmente escolheu um homem, é o que Ele vai fazer. Ele está de olho no coração e não nas dificuldades. Eu preciso de um Salvador que me leve para onde eu não quero ir, para Ele produzir em mim o que eu não poderia alcançar, e eu nem queria alcançar, para que o temor dEle realmente enche a minha vida, e eu seja uma pessoa que viva pela fé que eu digo crer. Para que eu não apenas seja capaz de fazer uma exegese da fé, mas que progressivamente eu me torne um homem de fé. E esse é o zelo do Salvador. E se você for verdadeiramente discípulo dele, ele não vai parar até que você até que Pedro seja Pedro, até que João seja João, até que Tiago seja Tiago e morra decapitado, até que eles sejam quem eles deviam ser, tão diferentes. Não eram mais alguém que só queria ser como é, mas não quer problema na vida. Tudo que eles arrumaram foi grandes problemas na vida. Decapitados, mortos, mas eles não eram mais as mesmas pessoas.
É isso que o Evangelho faz. E se Deus realmente nos deu o seu Filho, Ele vai atrás, não da tempestade, mas dos nossos corações. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a